A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Hoje nós iremos começar o nosso quarto dia do Devocional Financeiro. Então, no dia de hoje, nós vamos compartilhar sobre como Deus nos prospera em tempos de crise. Então, o que é que Deus vai fazer ou como Deus pode te prosperar, como Deus quer te prosperar em tempos de crise. Meu nome é Alexandre, eu sou responsável pela empresa O Irmão Rico, uma empresa de educação financeira voltada ao público cristão. Se você caiu nesse canal aqui, nesse vídeo, porque alguém te mandou, você foi indicado pelo YouTube, então Deus te trouxe até aqui de alguma maneira. Eu quero apenas pedir para você se inscrever no canal e dizer uma coisa importante. Nesses dias nós estamos participando de um devocional de 20 dias financeiros. Então são 20 dias de devocionais financeiros, onde nós estaremos compartilhando a palavra de Deus, trazendo textos que falam sobre finanças para edificar a sua vida, trazer fé, unção, revelação e fazer você crescer financeiramente também. Amém? Então, se você deseja receber materiais, receber planilhas, alguns e-books presentes que nós iremos mandar, clica no link que está aqui e entra no grupo do WhatsApp, que lá nós estaremos mandando alguns recados, avisos e alguns presentes para você a partir dessa semana agora, beleza? Então, dito isso, eu quero compartilhar com vocês um texto que está em 2 Reis, capítulo 7, versículo 3, e mostrar como é que Deus nos prospera em tempo de crise. Eu vou ler o texto para você, depois eu contextualizo um pouco mais e a gente entra naquilo que eu quero falar. Diz o seguinte o texto: 4 homens leprosos estavam à estrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. E se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia ninguém lá. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros, de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e veste e se foram e esconderam, voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos como culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos, jumentos e atados, e as tendas como estavam. Então, deixa eu contextualizar para você. Nesse período, a cidade de Israel estava passando por um período de ataque, onde os sírios cercaram a cidade. Então, a cidade era feita de muros, e os sírios cercaram a cidade em volta de todos os muros. O que foi que aconteceu? Israel não tinha como sair para poder, de alguma maneira, conseguir alimento e bebida. Qual foi a estratégia dos sírios? Nós não iremos conseguir invadir Israel por causa das suas muralhas. Porém, vamos permanecer acampados aqui, porque em algum momento a comida e a bebida deles vão acabar. Quando isso acontecer, eles, além de não conseguirem nos vencer com o exército que eles têm agora, eles também vão morrer de fome, ou se eles tentarem sair de alguma maneira, nós iremos ganhar essa batalha. Então, essa é a estratégia dos sírios, uma boa estratégia, Prender o inimigo no ambiente que ele vá morrer de fome e de sede. E aconteceu uma situação onde o povo de Israel ficou tanto tempo lá, que tinha acabado a comida e a bebida, de maneira que, para sobreviverem, eles estavam começando a comer uns aos outros. Ou seja, eles estavam começando a fazer canibalismo. Para você ter noção da gravidade de como estava a situação naquela região. E aí tinha 2 homens, que a Bíblia fala que eram 2 leprosos, e esses 2 leprosos eles estavam do lado de fora ali da cidade, porque os leprosos sempre ficavam do lado de fora da cidade, ao derredor. E eles também estavam morrendo de fome. E eles pensaram o seguinte: sabe de uma coisa? A gente vai continuar aqui, se a gente continuar aqui do jeito que a gente está, a gente vai morrer.
Então, a gente tem duas opções. Ou a gente entra na cidade, só que lá na cidade não tem comida, então a gente vai morrer de fome, é capaz de ser até pior. Mas tem os sírios têm comida. Então vamos fazer o seguinte, vamos até o arraial dos sírios e vamos ver se eles nos dão alguma coisa de comer. Nem que nos coloque como escravos, mas pelo menos vai nos dar algo de comer. E se eles não nos derem nada de comer e ainda nos matarem, tudo bem, nós já não vamos morrer de qualquer maneira? Então que pelo menos nós morramos tentando fazer algo. Quando eles chegaram lá, eles viram que o arraial, o lugar onde Ciro estava acampando, estavam totalmente vazios. Os sírios tinham fugido, porque o Senhor tinha dado livramento a Israel. O Senhor tinha colocado, né, um som como de trombetas, de cavalos, e eles ficaram com medo, achando que Israel tinha contratado exército de outras nações para defenderem eles. Então eles ficaram com medo e fugiram, deixaram tudo lá do jeito que estava. O que foi que aconteceu com os leprosos? Eles comeram e beberam de toda a comida que tinham lá. Eles ainda entraram na tenda e pegaram todo o ouro e prata para eles e esconderam. Depois foram em outra tenda, pegaram mais ouro, mais prata e esconderam. Porém, nesse momento a consciência bateu e falou: meu Deus, o nosso povo está lá dentro da cidade morrendo de fome, cometendo canibalismo, vivendo atrocidades. Se nós não formos lá e anunciarmos o que aconteceu, nós seremos tidos como culpados. Então eles decidiram ir lá e anunciar a casa do rei. A Bíblia fala o seguinte: vamos e anunciemos a casa do rei. Então, aqui é um tempo de muita crise no meio de Israel. E como foi que Deus prosperou 2 leprosos em meio a tanta crise? Primeira coisa que você precisa entender é que você talvez esteja passando por crise na sua vida financeira, na sua empresa, ou até em outras áreas da sua vida. Mas isso não significa que Deus te abandonou. Deus está preparando o grande livramento para você, assim como ele preparou para o povo de Israel. Deus não te abandonou. Ainda que pareça que os inimigos te cercaram, você tem o Senhor dos Exércitos, aquele que nunca perdeu batalha. Ele não vai perder a guerra da sua vida, ele não vai perder a guerra da sua família, ele não vai perder a guerra da sua vida financeira, da sua empresa. Ele não vai te deixar desamparado. Ele está preparando o livramento para você. Creia nisso. Amém? Então, Deus preparou o livramento. E aí aqueles leprosos, eles foram e perceberam e vivenciaram aquilo ali. Então, nós conseguimos ver 3 coisas que aqueles leprosos fizeram para prosperarem em tempo de crise. Primeira coisa que nós podemos perceber é que Deus prosperou leprosos. Coisa interessante, né? Deus não chamou capitães do exército para poder verem o que aconteceu. Deus não chamou o rei ali para ver o que aconteceu, nem os sacerdotes. Deus chamou 2 leprosos. O que significa? Significa que Deus nos abençoa segundo a sua graça. Lepra na Bíblia significa pecado. Lepra, para você que não sabe, é uma doença que dava na pele. E na Bíblia, lepra significa pecado. Então, mesmo quando você é pecador, Deus libera a graça e favor dele sobre você. Então, o primeiro aspecto é que você precisa reconhecer que você é leproso, você não merece. Né? Você é uma pessoa que não tem de si mesma, né, capacidade, competência, ou não tem de si mesmo nenhum tipo de mérito para receber nada de Deus. Para de confiar nos seus méritos, nas coisas boas que você fez. Eu sou uma pessoa boa, eu contribuí, eu ajudei, eu ofertei, eu dizimei, eu fiz isso e aquilo. Deus não está vendo o quanto eu sou bom, que eu estou dando o meu melhor? Para com isso. Pare de confiar nos seus méritos e confiar na sua capacidade. Decida confiar na graça de Deus. Deus não vai te abençoar baseado nos seus méritos. Deus vai basear segundo a graça e o amor dele sobre você. Deus vai olhar para você. Se você perceber que você é alguém que não merece e reconhecer isso, a bênção de Deus vai ser liberada sobre você. Porque Deus abençoa aqueles que não merecem. Deus abençoa os leprosos. Primeira coisa, Deus abençoa aqueles que reconhecem que não merecem. Aqueles que reconhecem que de si mesmo tem lepra em si. Se não fosse o sangue de Jesus te lavando e te limpando do seu pecado, você estaria totalmente perdido. Mas o sangue te alcançou de graça e pela graça. E vai ser da mesma forma que a bênção financeira vai alcançar a sua vida, a sua renda e a sua empresa. De graça e pela graça. Deus abençoou aqueles que não merecem. Deus não abençoou os melhores. Abençoa aqueles que não merecem. Se você é alguém que reconhece que não é o melhor, que não merece, prepare-se. Você é alvo da bênção de Deus. Amém? Coloca amém aqui se você crê nisso. Segunda coisa que nós podemos perceber é que aqueles leprosos, eles precisaram ter ousadia. Então, é interessante que eles falaram o seguinte:
Se dissermos, se entrarmos na cidade, lá há fome, morreremos. Se ficarmos sentados, também morreremos. O que é que eles estavam dizendo? Enquanto nós estivermos acomodados com a situação que nós estamos vivendo, nós vamos morrer. A situação não vai mudar. Então deixa eu falar uma coisa para você. Não se acomode com a situação que você está. Às vezes você está vivendo uma situação que você já se acomodou, você já se acostumou. Não, é assim mesmo. Né? Eu não nasci para isso, não. E aí começa a inventar um monte de desculpa para justificar a sua acomodação. Não, eu não tive a oportunidade. Não, já passou do tempo de eu estudar. Ah, não, sabe, dinheiro é do diabo. Sabe, dinheiro, ele só traz maldição. Eu não quero dinheiro. Para quê? Eu quero dinheiro tendo o suficiente para sobreviver. Ou seja, você se acomodou com a sua situação de pobreza. Se você permanecer acomodado, eu vou dizer uma coisa para você, você vai morrer do jeito que você está. Você nunca vai mudar a situação. Não espere que Deus vá e faça algo na sua vida sem você primeiro desejar. Deus quer te abençoar, mas Ele te deu livre-arbítrio. Ele precisa que você autorize Ele a fazer na sua vida. Entende? Ele quer fazer. Ele quer, Ele pode. E Ele vai. Você só precisa crer. Você precisa sair dessa situação de acomodação. Você precisa ter ousadia. Então, Deus te prospera em tempos de crise te dando ousadia. Foi isso que Ele fez com esses leprosos. Ele deu ousadia. Os leprosos estavam com medo. Eles estavam decidindo arriscar algo que poderia matar a vida deles. Mas sabe o que eles pensaram? Sabe de uma coisa? Se tiver que morrer, nós vamos morrer de qualquer jeito. Do jeito que está, pior não fica. Então, eu vou tomar uma atitude. Então, faça isso. Toma uma atitude hoje. Porque do jeito que está, não sei nem se dá para ficar pior, talvez, na sua vida. Mas Deus, Ele tem algo para fazer, mas para isso você precisa ter ousadia. Tenha ousadia. Tome um passo de fé. Creia naquilo que Deus vai fazer. Eu não estou falando para você ser imprudente, mas eu estou falando de, se você receber uma palavra de Deus, se Deus está ministrando algo no seu coração nesses dias, se Deus está te dando uma ideia, um insight, uma direção de um empreendimento, de um negócio, de como você deve se posicionar na sua empresa. Às vezes, tem alguém que está perseguindo você e Deus está falando, ora por aquela pessoa lá na sua empresa que está te perseguindo. Às vezes, é alguém querendo tomar o seu lugar na sua empresa, Deus está falando, ora por ele, perdoa ele, libera o perdão sobre aquilo que ele fez com você. Né? Serve o seu patrão, ainda que pareça que ele está te explorando, serve ele dando o seu melhor, faça o seu melhor trabalho, independente, não faça para homens, faça para Deus. Dê o seu melhor na sua empresa, seja um referencial, seja um exemplo. Se Deus está te dando essas direções, segue as direções com ousadia. Dê um passo de fé. Pedro pediu para Jesus para andar sobre as águas, Jesus falou, vem. Mas Pedro deu o primeiro passo e Deus fez com que ele andasse sobre as águas. Sabe, primeiro você dá o passo, depois Deus coloca a terra por debaixo. Primeiro você dá o primeiro passo, depois Deus coloca o chão. Então, os leprosos tiveram que dar o passo. Às vezes o passo é arriscado, às vezes dá medo. Deus está te dando uma direção para você empreender, para você abrir seu próprio negócio. Mas você está com medo de se arriscar e morrer. Morrer sua vida financeira, matar sua vida financeira, acontecer algo horrível. Sabe de uma coisa? Vá com ousadia. Entendeu? Haja com ousadia. Faça aquilo que Deus tem te direcionado. Se você tem dúvidas, então busque convicção. Mas não deixe de fazer aquilo que Deus tem te direcionado. Busque uma palavra dele. E se ele te deu uma palavra para fazer algo, então vá e faça com confiança e ousadia. Então tenha ousadia. Essa atitude de ousadia que eles tiveram demonstrava a fé que eles tinham. Então tenha uma atitude de fé. Quando eu falo atitude de ousadia, né, se arrisque, eu estou falando em outras palavras, tenha uma atitude de fé. Não estou falando para você ser imprudente, mas estou falando para você seguir aquilo que Deus tem direcionado no seu coração, ainda que o que ele tem direcionado pareça imprudente. Foi o que aconteceu aqui. Parecia imprudente eles saírem do lugar onde eles estavam e irem até os sírios, porque se os sírios estivessem lá, provavelmente matariam eles. Parecia imprudente, mas quando eles chegaram, eles viram que Deus tinha preparado todo o ambiente para eles. Então dê um passo de fé, abra um negócio, siga a direção que Deus tem te dado. E mesmo parecendo que as coisas vão dar errado, quando você chegar lá, você vai ver que Deus preparou todo o ambiente. Deus separou os clientes, Deus separou o network, Deus separou o dinheiro, Deus preparou tudo que você vai precisar para você prosperar. Amém? Diga aleluia. E eles fizeram isso. Tendo feito isso, eles prosperaram, eles se alimentaram, eles ficaram ricos. Olha, diz que eles pegaram ouro, prata e comeram e se alimentaram, tanto quanto eles queriam. E ainda pegaram e esconderam. Ou seja, eles estavam ricos, leprosos ricos. Mas tem um detalhe. Deus vai te prosperar em tempos de crise.
Primeiro você precisa reconhecer que você não merece. É pela graça. Confie na graça do Senhor Jesus, que Ele vai te abençoar mesmo que você não mereça. Mesmo que você não seja o melhor empreendedor, mesmo que você não seja o melhor empregado, mesmo que você não seja o melhor, Deus vai te abençoar segundo a graça dele. Bem, segundo, tem uma atitude de fé, de acordo com aquilo que ele tem te direcionado. E aí você vai ver as portas se abrindo e Deus te prosperando. Porém, quando isso acontecer, não se esqueça de fazer como eles fizeram, os leprosos. Os leprosos, a Bíblia fala que eles foram e contaram as boas novas à casa do rei. Eu vou te dizer uma coisa, Deus quer te prosperar e Ele vai te prosperar nesses dias. Na verdade, Ele já tem te prosperado de inúmeras maneiras. E Ele vai te dar apenas um outro aspecto da prosperidade, que é o dinheiro. Só ter dinheiro não é prosperar, mas o dinheiro faz sim parte da prosperidade. Eu vou dizer uma coisa para você, Deus vai te dar esse aspecto, o recurso financeiro que você precisa. Mas lembre-se, quando Ele te der isso, Ele vai estar te dando com um propósito, para te abençoar, para te enriquecer, beleza, mas principalmente para cooperar na casa do rei, para que você possa anunciar na casa do rei, para que você possa abençoar a casa do rei. Então Deus vai te prosperar para que você possa prosperar a casa do rei. Eles receberam ouro, prata, e mesmo assim Deus falou com ele, agora vai lá e anuncia na casa do rei. Vai lá e abençoa a casa do rei. Vai lá e deixa ouro para a casa do rei, abençoa o reino. Então Deus vai te prosperar nesse dia, Ele vai te dar em abundância como você nunca viu antes. Mas quando isso começar a acontecer, não esqueça de abençoar a casa do rei. Não esqueça de separar um dízimo, sua oferta, não esqueça de separar algo para abençoar aquelas pessoas que foram instrumento de Deus na sua vida. Amém? Então, quando Deus te prosperar, não esqueça de anunciar na casa do rei. Anunciar aqui significa testemunhar. Então, testemunha na casa do rei. Fala para os irmãos, Deus me prosperou. Coloque aqui nos comentários, fala comigo, fala com alguém. Gente, eu orei, eu pedi, Deus fez. Para que as pessoas recebam fé. Mas não apenas isso, contribua com a casa do rei. Esses leprosos anunciaram para que não somente o rei, a casa dele, mas para que toda uma nação fosse abençoada. Leve as boas novas do Senhor Jesus. Amém? Então, Deus vai te abençoar. Para quê? Para que as boas novas possam ser pregadas e anunciadas, para que o evangelho possa crescer e mais pessoas sejam salvas, para que muitas pessoas conheçam o Senhor Jesus. Porque do que adianta crescer financeiramente e ser condenado para o inferno? Mas, uma vez que você foi alcançado pelo Senhor Jesus, uma vez que sua vida pertence ao Senhor Jesus, Ele vai te prosperar, para que você coma, usufrua do melhor dessa terra, viva as promessas dele, mas para que você contribua para que mais pessoas recebam do Evangelho e possam ser alcançadas pelo Evangelho do Senhor Jesus, pelas boas novas do Senhor Jesus. Amém? Então, isso é o que Deus vai fazer nesses dias, num tempo de crise. Pode estar sendo um tempo de crise para você, para a cidade que você está, para o país onde nós moramos, mas para você vai ser tempo de grande prosperidade. Não, talvez você não entenda como, mas eu vou dizer uma coisa para você. Deus não é Robin Hood. Ele não tira dos pobres, dos ricos para dar aos pobres. Esqueça isso. Deus não faz isso. Mas Deus, ele tem os seus meios de transferir riqueza. O que aconteceu aqui foi Deus pegando, tirando as riquezas de um e transferindo para outros. E é isso que ele vai fazer nesses dias. Ele vai fazer algo onde ele vai transferir riquezas para você. Amém? Então, se você recebeu essa palavra, foi edificado, coloca aqui nos comentários. Coloca um amém, um aleluia, um glória a Deus. Comenta algo que Deus falou com você. Isso é muito importante. E eu quero finalizar aqui orando por você e pela sua casa, para que Deus nesse dia te mostre as riquezas, para que Ele te dê direções como Ele deu aos leprosos. E quando você sair da sua acomodação, ter um passo de fé, você possa ver as riquezas que Deus preparou para você. Os leprosos não fizeram nada. Eles só tiveram que dar um passo de fé. Talvez você também não tenha que fazer nada, só tenha que dar um passo de fé e você vai ver Deus construindo o restante. Amém? Então, deixa eu orar por você. Pai, eu quero abençoar essa pessoa que está aqui me assistindo. Eu quero liberar sobre essa pessoa graça e favor. Às vezes ela está passando por um tempo de crise e não sabe como vai sobreviver. Talvez ela esteja como esse leproso, esteja em ponto de morrer, não sabe como vai se manter, como vai manter a casa, mas sabe de uma coisa? Nós cremos no Senhor e na sua graça. Nós cremos que o Senhor vai abençoá-los, mesmo sem merecer. O Senhor vai dar direção, instrução, sabedoria, para que eles possam tomar uma atitude de fé e viverem o melhor do Senhor. Abençoa-os para que eles possam prosperar e à medida que eles prosperarem,
eles possam contribuir na casa do Rei, na casa do Senhor, para que o Evangelho do Senhor possa ser pregado para mais pessoas, para que mais pastores, missionários, homens e mulheres de Deus sejam enviados e liberados para continuarem pregando o Evangelho e alcançarem mais vidas. Que eles possam prosperar, enriquecer, para que eles possam abençoar a obra do Senhor e verem mais pessoas recebendo as boas novas em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, se você gostou, compartilhe esse vídeo. Se ele tem falado com você nesse dia, compartilhe esse vídeo, pega o link, se você não está no grupo, entra, ou pega esse link, compartilha com outras pessoas e chama. A gente só está no nosso 4º dia. Deus ainda tem mais 16 dias para falar muitas coisas poderosas com você, tá bom? Obrigado por estar participando e eu não vou parar até você mudar de vida. Amém? Fica na paz e até amanhã.